Olá! Anda por aí uma teoria a circular. Uma teoria que tenta explicar porque é que o Bitcoin ainda não disparou para valores astronómicos. A ideia é que está a ser manipulado e manipulado pelos grandes bancos. Ok, vamos lá perceber isto a fundo. E o alvo deste suposto ataque? Bem, a conversa online aponta quase toda para o mesmo sítio, a MicroStrategy. Para quem não sabe, é uma empresa que apostou tudo no Bitcoin. A teoria é que ela está a ser alvo de um ataque coordenado, deliberado. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Esta citação que vemos resume perfeitamente o burburinho. A MicroStrategy acumulou uma quantidade tão absurda de Bitcoin que o destino dela e o da criptomoeda estão, de certa forma, interligados. Pensemos nisto. Se a empresa cair, o impacto pode ser tão grande que arrasta o mercado todo consigo. Então, fala-se muito nesta tal de espiral da morte. Mas o que é que isso significa exatamente? O mais curioso disto tudo é que este mecanismo financeiro não é de todo uma coisa nova. Pelo contrário, é um padrão tão antigo que, acreditem, já deitou abaixo impérios inteiros. A definição, na verdade, é bastante direta. Imaginem um ciclo vicioso, uma bola de neve que só cresce. A entidade é forçada a vender os seus ativos para pagar dívidas. Só que essa venda massiva faz com que o preço desses ativos caia. E com os ativos a valer menos, é preciso vender ainda mais para cobrir a mesma dívida. É uma armadilha financeira clássica, da qual é muito difícil escapar. E que tal um exemplo histórico bem concreto? Vamos recuar ao século XIX, ao Império Otomano. O que aconteceu? Eles endividaram-se, e muito, junto de bancos europeus. E a dívida era em ouro. Tudo correu mais ou menos bem até que, pumba, crise financeira global. A moeda deles desvalorizou brutalmente face ao ouro e, de repente, a dívida tornou-se simplesmente impagável. O resultado final foi drástico. Os banqueiros estrangeiros acabaram por tomar controle da cobrança de impostos do Império só para conseguirem reaver o seu dinheiro. Surreal, não é? Saltando agora para um exemplo mais recente e que muitos se devem lembrar. A bolha tecnológica dos anos 2000. Centenas, mesmo centenas de empresas foram dizimadas por um tipo de dívida, digamos, tóxica. O esquema era engenhoso e maquiavélico. Um fundo de cobertura, que é um tipo de fundo de investimento mais arriscado, oferecia um empréstimo. Mas o pagamento não era em dinheiro, era em ações da empresa. E agora, atenção ao detalhe crucial. Quanto mais o preço da ação caía, mais ações o fundo recebia. Estão a ver o problema, certo? Isto criava um incentivo perverso mesmo para o credor apostar contra a empresa, para ativamente destruir o valor dela e assim ficar com uma fatia maior do bolo. E tudo isto, todos estes exemplos, trazem-nos de volta ao nosso caso de estudo, a MicroStrategy. Porque o que eles construíram foi, na essência, uma máquina financeira extremamente complexa, com uma única peça central, o Bitcoin. Vamos então espreitar como é que esta máquina funciona por dentro. Primeiro, a escala da aposta é simplesmente impressionante. A MicroStrategy tem em sua posse cerca de 650 mil Bitcoins. Para se ter uma ideia do que este número significa, estamos a falar de mais ou menos 3% de todos os bitcoins que alguma vez vão existir. É uma quantidade gigantesca. E em termos de valor monetário? Bem, claro que isto muda a cada minuto com a volatilidade do mercado, mas no momento em que estes dados foram compilados, esta montanha de ativos digitais valia algo como 59 mil milhões de dólares. É um número difícil até de imaginar. Ok, mas há sempre o outro lado da moeda, certo? Contra todos estes ativos há uma pilha, e é uma pilha considerável, de dívidas e outras obrigações. No total, estamos a falar de cerca de 16 mil milhões de dólares. E é aqui que a coisa se torna realmente crítica. É que manter esta máquina toda a funcionar tem um custo fixo. E é um custo enorme, 800 milhões de dólares por ano. São pagamentos de juros e dividendos que têm uma particularidade. Não dá para desligar o interruptor. Ao contrário dos dividendos normais, que uma empresa pode decidir não pagar, estes são obrigatórios. Então, a grande questão é, como é que esta espiral da morte pode ser ativada? Bem, tudo se resume a uma única métrica-chave que tem um nome um bocado técnico, MNAV. É esta métrica que funciona como um semáforo. Diz-nos se a estratégia da empresa está a funcionar e é sustentável, ou se, pelo contrário, está em apuros. De forma muito simples, o MNAV compara o valor da empresa em bolsa com o valor real dos bitcoins que ela tem. E aqui há dois cenários, o bom e o mau. No cenário bom, o MNAV é maior que 1. Isto significa que as ações da empresa valem mais do que os bitcoins que ela possui. Perfeito. A empresa pode emitir e vender as suas próprias ações com um prémio e usar esse dinheiro barato para pagar as dívidas e, claro, comprar mais bitcoin. Agora ao cenário mau. O MNAV cai para menos de 1.
De repente, as ações da empresa valem menos que os bitcoins. Vender ações nesta altura seria um péssimo negócio. Seria como vender uma nota de 10 euros por 8. Ninguém faz isso. E a máquina de fazer dinheiro? Para. E quando essa máquina para, o que acontece? A empresa tem de ir buscar dinheiro ao outro lado para pagar aquela fatura anual de 800 milhões. E esse outro lado são as suas reservas de caixa. Neste momento, tem cerca de 1,4 mil milhões de dólares guardados. Com um custo fixo de 800 milhões por ano, bem, é só fazer as contas. O relógio começa a contar e não anda devagar. E é precisamente aqui que está o gatilho da espiral da morte. Vamos seguir os passos. Primeiro, as ações ficam a ser negociadas com desconto durante muito tempo. Segundo, a empresa começa a gastar as suas reservas de caixa para pagar as contas. Terceiro, passados uns 21 meses mais ou menos, o dinheiro acaba. E agora, passo 4, o passo fatal, a empresa é forçada a vender os seus bitcoins para cobrir os custos. E o que acontece quando uma entidade tão grande começa a despejar bitcoin no mercado? O preço cai. E com o preço do bitcoin a cair, o desconto das ações da empresa fica ainda pior, o que a força a vender ainda mais bitcoin. É o ciclo vicioso perfeito, a espiral a ganhar velocidade. O que nos traz então de volta à pergunta original, a pergunta de $1 milhão. Toda esta pressão sobre a MicroStrategy será um ataque planeado e coordenado por grandes bancos? Ou será que estamos apenas a assistir às forças normais do mercado a fazer o seu trabalho? A verdade é que as provas são, no mínimo, ambíguas. Se olharmos para os argumentos a favor de um ataque, vemos que o JP Morgan, por exemplo, publicou análises bastante negativas sobre a empresa. E sabemos que alguns fundos de cobertura admitiram abertamente estar a apostar na sua queda. Mas, por outro lado, não há aquilo a que se chama uma arma fumegante. Não há um e-mail, um documento, nada que prove uma conspiração. E quando se analisam os dados de negociação, não se vê um único ator gigante a mover o mercado. Vêem-se muitos, mas pequenos. E isto leva-nos a uma teoria alternativa, uma que para muitos analistas parece bem mais provável. E se não for uma conspiração? E se for uma confluência de incentivos? Ou seja, muitas pessoas e entidades diferentes a agir de forma independente, mas todas a seguir a mesma lógica, o mesmo incentivo financeiro. Mas então, quem seriam estes intervenientes? Pensemos nisto. Podem ser traders que têm muito Bitcoin e querem proteger-se de uma queda, por isso apostam contra a MicroStrategy. Podem ser investidores que simplesmente não acreditam na estratégia do CEO, Michael Saylor, e apostam contra ele. Podem ser traders técnicos que olham para os gráficos e veem uma oportunidade de lucro a curto prazo. O ponto fundamental é este. Temos múltiplos jogadores independentes, cada um a fazer a sua jogada. Mas como estão todos a jogar o mesmo jogo, com as mesmas regras, o resultado final parece uma ofensiva coordenada, mesmo que não tenha havido um telefonema a combinar nada. No fundo, e citando a análise, o que parece ser uma grande conspiração é provavelmente apenas isso. Um monte de gente diferente a responder exatamente ao mesmo conjunto de incentivos. E no final do dia, qual é esse incentivo? É simples, ganhar dinheiro. E isto deixa-nos com uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. Se o resultado final for o mesmo, ou seja, uma espiral da morte que não só destrói a MicroStrategy, mas que tem o potencial para arrastar o preço do Bitcoin com ela, será que realmente importa se a causa foi um plano maquiavélico de um grupo restrito ou se foram simplesmente centenas de decisões individuais, cada um a procurar o seu próprio lucro? Para o mercado, para o ecossistema, o efeito pode ser rigorosamente o mesmo.